Olá, telespectadores do Assembleia Convida. Vamos falar sobre ações de combate à dengue no estado de São Paulo. E sabemos que essas estão a todo vapor. Temos acompanhado nas últimas semanas a divulgação de uma quantidade relativamente alta de casos. Mas é preciso esclarecer e conscientizar a toda a população sempre sobre a gravidade da doença, pois ela é um problema de todos nós. Segundo dados divulgados pela Central de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, as cidades com maior foco de dengue desde o início do ano até agora são Americana, Campinas, Jaú, Osasco, Mariporã, Araçatuba, Ribeirão Preto, entre outras. Todos os casos foram contraídos no próprio município. Com relação à cidade de São Paulo, dos 96 distritos administrativos da região metropolitana, os que têm apresentado maiores incidências são Jaguará, Rio Pequeno, Tremembé e Lapa. Nós vamos entrevistar a médica sanitarista, doutora Bronislau de Castro, que é formada pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e trabalha na Convisa desde 2003, portanto, a maior subidade no bichinho. E hoje ela coordena o Programa Municipal de Vigilância contra o tal do bicho, da dengue. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite e realmente é muito importante essa conversa, esse canal de divulgação e informação para a população, porque depende de todos nós. Bem, doutora, o seu nome é um pouquinho assim complicado. Podemos tratá-la por doutora Bronis? Claro. Ah, obrigada. Claro. Bronis, diz assim pra gente, em formas bem sucintas e geral, o que é a bendita da dengue? Então, a dengue é uma doença causada por um vírus que pode ser de 4 sorotipos, tá? Sorotipo o que é? Sorotipo é subvariante, é as variantes. Quer dizer, 1 mais 3. 1 mais 3. Pronto. 1, 2, 3, 4. Ótimo. E ele é transmitido para as pessoas, a doença, através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. O macho é preguiçoso? Ah, o macho é mais bonzinho. Não. A fêmea é malvada. Não, tá nisso, mulher manda. É questão de jeito. Quer dizer que é a mosquita. Exatamente. Por quê? Porque ela precisa de sangue para maturar os seus ovos. Que ela põe os ovinhos várias vezes para proliferação da espécie, né? Tá certo. O macho é só para... Tá. E como que esse bicho se contamina? Como esse mosquito se contamina? Então, a fêmea se contamina na hora que ela pica uma pessoa que está com o vírus da dengue, seja 1, 2, 3, 4, na corrente sanguínea. Ao picar, ela se contamina e após alguns dias, ela se torna infectante para as demais pessoas que ela picar no alcance do raio de voo dela. Quer dizer, então, uma denguinha, dengosa, que está portadora do vírus da dengue, até quantos metros ela sozinha dá conta do serviço? 200 a 500 metros. Ela anda meio quilômetro? Sim, mas ela não precisa andar tudo isso, porque, assim, tem a característica de ela picar durante o dia. Tá. Então, o que acontece? Durante o dia a pessoa está ativa e sente que tem um inseto. Tira. Tá. E aí, até ela completar o repasto, ela vai picando várias pessoas. Então, isso explica também, se ela estiver contaminada, ela pica 1, 2, 3, a característica explosiva da doença. Então, porque aparece um monte de casos na rua, na casa ou na classe. Na classe, né? Pois é. E quais são os principais sinais e sintomas que uma pessoa que está portadora de dengue tem que ficar alerta? Então, a pessoa é um caso suspeito de dengue quando ela tem febre de aparecimento súbito, costuma ser elevada, acompanhada de 2 desses sintomas, dor de cabeça, principalmente na região atrás dos olhos,
dor no corpo, principalmente assim, nas articulações, a pessoa fica dengosa, dói tudo mesmo. Dói tudo mesmo? Dói tudo mesmo. Nossa. E pode haver presença de manchas avermelhadas, que é um exantema, e pequenos sangramentos. Doutora, como é feito o diagnóstico na rede pública de atendimento da dengue? Então, na verdade, assim, como eu falei, é uma doença explosiva e sazonal. Dentro Doutora, explosiva a gente entendeu, sazonal? Sazonal é assim, março, abril, depois maio, são os meses que registram o maior número de casos de dengue na série da transmissão do município de São Paulo. Então, isso significa que maio ainda é um mês de alerta e junho também. Junho já vai caindo, mas também é um mês de alerta. Agora, o maior número de casos sempre em abril. Esse ano nós tivemos uma pequena antecipação da transmissão. Começou um pouco antes e... basicamente, como as pessoas... É pensar, então, toda a rede, todos os serviços de saúde, nessa ocasião, tem que pensar, nessa época, em dengue. Se aparecer uma pessoa com febre alta, de aparecimento súbito e com aqueles sintomas que eu falei. E que tenha estado num local onde tem a circulação do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, no município, ele está domiciliado em vários lugares. No município todo tem. Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas uma coisa que eu queria perguntar para a senhora é assim, para que a população não tenha medo do diagnóstico da dengue dentro de um pronto-socorro, eu como enfermeira sei como é feito. Mas eu gostaria que a senhora, assim, tranquilizasse os nossos telespectadores em relação à provinha do laço. Que é importante, e todo mundo fala, vai fazer a prova do laço, pensa que vai amarrar alguém. Não é bem assim. Eu gostaria que a senhora explicasse o que é o testezinho do laço. Super bem lembrado. Então, a prova do laço tem que ser realizada em todo caso suspeito de dengue e, basicamente, deixar o esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão, insuflado por alguns minutos na pressão arterial média, que é uma média entre a mínima e a máxima. Bom, então vamos quadrado. Vamos ver se eu entendi. Vai lá para aquele aparelho de pressão. Aperta ele até o braço ficar apertadinho, mais ou menos ali em umas 15 miligramas de mercúrio? Exatamente. Aí fica quanto tempo? Aí ficam uns 3 minutos. Antes disso, você desenha um quadrado de 20 por 20, aí solta. Quando você soltar, você vai verificar quantas petecas ou manchas arroxeadas, manchinhas, parece picado de pulga, aparece nesse quadrado. Se aparecer mais de 20, já é um caso que tem um risco maior. Então, o que a gente fala? Paciente suspeito de dengue com prova do laço positiva. Esse paciente, ele tem que fazer hemograma, tem que ficar no serviço por um tempo. Então, vamos entender. Se ele tiver algum dos sintomas associado à dor de cabeça, à dor no corpo, os sintomas de gripe, mas febre, a febre está acima de quanto? Geralmente acima de 38. 38. E a prova do laço positivo, então ele já está dentro do grupo de risco, com certeza. Com certeza. Agora, são sinais de alarme, e é muito importante que a população preste atenção a isso. Estou com dengue, mais ou menos no segundo, terceiro dia que eu comecei os sintomas, eu tenho uma dor abdominal muito forte. E presença de náuseas, vômitos, agitação. Acompanha diarreia? Não. Vômitos e dor abdominal. A dor abdominal acaba se dando, é o principal sinal de alerta por conta da evasão do líquido que está dentro dos vasos para o terceiro espaço, que é isso que acaba levando ao choque da dengue grave. Então vamos explicar para as pessoas. Nós temos aqui entre a nossa gordurinha, as nossas veias e as nossas artérias, um espaço que acumula líquido.
Dentro desse espaço que acumula líquido, na presença da dengue, esse líquido acaba buscando uma área de fuga, e essa área de fuga é o abdômen. E quando essa área de fuga começa a aumentar, encher de líquido, começa a doer. Exatamente. E aí a pressão pode levar ao vômito. Está correto? Está correto. Olha, eu estou aprendendo. Nossos telespectadores aqui, estamos assim compromissados. Vocês vão ver, nós seremos todos professores, doutores anti-dengue. A senhora vai ver, doutora Braues. Bem, como que está a situação da dengue hoje em São Paulo? Hoje a situação é de 4.514 casos autóctones do próprio município, confirmados por exame de laboratório. Esse número de casos representa um coeficiente de incidência que leva em consideração a população do município, que são 11 milhões de habitantes, de 40 casos confirmados de dengue em 100 mil habitantes. Então, vamos todos isso daí. Vamos apertar a nossa tecla SAP. Na nossa tecla SAP, o que a senhora está dizendo é o seguinte: para 11 milhões não é muitos casos. Não. Mas se olha o número de casos, ele é alto. Se eu pegar isso, é igual saquinho de suco. O saquinho de suco eu compro no mercado, é um saquinho. Se eu diluo num litro de água, ele fica algo tomável, palatável. É a mesma coisa. É muito caso quando olhado o número. Quando olhado a população, ele se dilui. Exatamente isso? Então, Mas é uma situação de gravidade? Sempre, qualquer transmissão de dengue é uma situação de gravidade, porque é uma doença que a gente trabalha, pelo menos na prefeitura, temos o programa, trabalhamos com a prevenção o ano inteiro. Para que é feita a prevenção? Eliminando os focos de reprodução do mosquito, para evitar o quê? Evitar a transmissão. Se começa a transmissão, já é uma situação que a gente queria evitar, tá? E aí a gente tem que fazer o controle, usando produtos químicos, e sempre as pessoas correm o risco. É uma doença que deixa a pessoa muito dolorida, muito depauperada, apesar de ser aguda, dura mais ou menos 7 dias, tá? A pessoa fica por um bom tempo derrubada. Então, nós temos algum caso de morte em São Paulo? Temos. Quantos? 4. 4 casos confirmados por dengue? 2 no Tremembé e 2 no Jaguaré. Tá. A senhora falou o seguinte, que nós temos 4 tipos de dengue, tá? E aí existe um mito popular que diz o seguinte: a pessoa que teve dengue uma vez, na segunda vez o risco aumenta muito para dengue hemorrágica. É verdade? É verdade. E o que é a dengue hemorrágica? Então, atualmente a gente chama dengue hemorrágica, dengue com complicação, de dengue grave. Uniformizou essa nomenclatura, exatamente. Então, assim, a dengue hemorrágica, porque ela ocorre numa segunda infecção. Na primeira vez que eu pego dengue, eu tenho uma imunidade, que são os soldadinhos, que vão reagir contra o vírus, específica para aquele sorotipo. No começo, nos primeiros meses, é para todos os sorotipos, mas, posteriormente, só por aquele sorotipo que fui contaminada. Então, por exemplo, eu fui contaminada pelo tipo 1. Isso. Na segunda vez, eu fui contaminada pelo tipo 2. O meu risco aumenta ou continua o mesmo? O teu risco aumenta, porque, veja, tem a teoria imunológica, então, assim, tem uma lembrança imunológica contra o sorotipo 2, tá? Mas ela não é efetiva. Então, na hora que vão bloquear, os soldadinhos vão bloquear o vírus, não consegue. É uma falsa mensagem. E aí, libera, e na hora que libera, pode ser, e é liberado, uma substância que aumenta a permeabilidade do vaso sanguíneo, permitindo o quê? A evasão de líquido para o terceiro espaço, diminui a produção de plaquetas e promove, então, os sangramentos. Então, o que a senhora está dizendo é que a minha veia vai ficar mais fraquinha e que ela pode romper
e formar aquelas manchas. Sim, os hematomas. Os hematomas. E isso pode me dar uma anemia forte também, não pode? Pode, nós podemos ter sangramentos intensos, tanto, por exemplo, gástrico. Nós podemos ter hematêmese, que é o sangramento gástrico. Nós podemos ter sangramentos importantes para o pulmão também, hemorragia pulmonar, que impede a pessoa de respirar. E são casos da dengue grave que levam, geralmente, ao óbito, se não formos rápidos no tratamento. E qual é o tratamento para a dengue comum? Do tipo 1, 2, 3 e 4, de primeira infecção. O tratamento é muito simples. Se você pensar, suspeitar e acompanhar o paciente e hidratar na hora que for necessário. E hidratar? Hidratar. Líquido. Olha. É líquido. É água, é soro, é isso. É isso que salva o paciente da dengue. Muita Você água. tem que, e o acompanhamento. Tá. Então, o paciente que tem a prova do laço positiva, ele já tem um risco maior. Tá. Então, vamos fazer um exame de sangue para ver se ele não está já concentrando, hemoconcentrado. Aí, o que você não pode liberar esse paciente? Você segura Você dá a alteração de exame de sangue, ele já vai ficar quietinho lá. já vai ficar quietinho, tomando o quê? Soro. É uma hidratação rápida. Mas ele pode comer durante esse período ou ele vai ficar sem comer? Pode comer. Pode, né? Se aguentar. Mas aguentar dele. Ai, doutora, eu já tô nervosa. Já tô com soro. Tô presa no hospital, eu não posso comer? Doutora, vamos ser uma doutora boazinha. Não vamos ser maus. Mas assim, tem que tomar soro, tomar antitérmico para tirar o mal-estar, uma parte do mal-estar. Basicamente, Mas vamos combinar uma coisa. A dengue, ela tem uma situaçãozinha que é especial. Não é qualquer remédio contra a febre que pode tomar. Não. Tem que ser sob prescrição médica, porque às vezes, determinadas situações que você acaba fazendo. Eu tô com uma febrinha, toma um remedinho que você está acostumado a tomar na sua casa, por automedicação, e não se preocupa com a dengue, isso pode piorar o quadro, não pode? Pode piorar. Então, o ácido acetil salicílico, que é o salicilato, que existe em vários remédios. Na verdade, existe fazendo parte de vários remédios. Ele é um antiadesivo plaquetário. Ele facilita a não coagulação, o sangramento. Então, se você tomar e estiver já com dengue, pode piorar a situação. Então, nunca, na verdade, assim, para qualquer doença, nunca se automedicar, procurar, no início dos sintomas, imediatamente, o serviço de saúde que costuma utilizar. No caso da prefeitura, a gente coloca as unidades básicas de saúde e os AMAs como porta de entrada principal. Lá é feito estadiamento de risco do paciente, prova do laço, verifica se teve algum sangramento e tal. Se tudo bem, não está com risco nenhum, é pedido retorno para acolher o exame de sorologia, exame específico que vai confirmar a doença. Ele recebe um cartão de acompanhamento no qual constam os exames que ele fez para ele poder retornar. Basicamente é isso. Tá. Bom, doutora, a senhora trouxe aqui uma série de fotos que eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores de como se faz o diagnóstico de que o bichinho está morando ao lado. O que está ali naquela foto, doutora? Então, essa é uma atividade, nós temos 2.700 agentes de controle de zoonose, são os com jalequinho, né? É uma atividade em que encontraram a larva, que é a forma imatura do mosquito. Estão coletando para mandar para o laboratório para a identificação. Então, assim, se aparecer o profissional identificado com o casaquinho, com a documentação, pode deixar entrar em casa e ele só tem autorização de fazer a parte externa, tá correto? Ou a parte interna também? Ele deve fazer tudo. O nome desse funcionário e o seu RG estão na central 156. Se você tiver alguma dúvida
se é um agente, ligar lá para confirmar. E assim, ouvir o que ele tem para explicar. O que ela achou ali, ó? Uma larva. Ah, ele achou uma larva, olha, que é a forma imatura, parece uma minhoquinha, tá? E assim, na verdade, a gente tem que eliminar já nessa fase, antes dessa fase. Quando é ovinho, já tem, e vai virar larva na presença da água, nós temos que combater. Por isso, qual que é o objetivo da gente? Eliminar qualquer coisa que acumule água limpa parada. Por exemplo, aquilo ali. Um tambor. Um tambor que a pessoa provavelmente guarda água, Sim. cobre com o plástico, porque provavelmente no local onde está a água esteja faltando, o que não é difícil na situação Armazenamento, né? E aí ele está orientando para não... Para não fazer isso. E veja, está cobrindo, para evitar... Tem que ser bem coberto e bem esticado. Porque senão, se chover, forma a barriga. Sim. E aí se reproduz o mosquito também. Tá, então nós estamos falando aí do combate exatamente ao mosquito. Porque combatendo o mosquito, com certeza a gente consegue frear a multiplicação da dengue, tá correto? Com certeza, o objetivo da gente é o mosquito, no caso nós mostramos a larva e os recipientes que acumulam água parada. Tá, doutora, só para encerrar esse primeiro bloco, então eu gostaria assim, porque no próximo bloco nós vamos falar de coisas mais abrangentes e de como a população pode colaborar sobre isso. Mas nesse exato momento, nós falamos da doença, dos locais onde pode ser feito o diagnóstico. Se a população tiver alguma dívida eu tenho bastante, viu? Mas se a população tiver alguma dúvida em relação a isso ou em relação ao profissional, ele deve ligar para o 156. E conferir o quê? Conferir o nome do agente, qual região ele trabalha, por exemplo, que é tudo dividido por regiões da cidade. E o RG do agente, que a gente mantém atualizado. E esse agente é uma pessoa capacitada para fazer a verificação dos focos na casa. Exatamente. Então, ele vai ensinar o morador, ele vai fazer naquele momento da visita, e o morador já fica sabendo como fazer daqui para frente. E toda semana tem que fazer. Ótimo. Tivemos, assim, excelentes informações. Doutora, a senhora é ótima, fantástica. Obrigada. Nós vamos cortar, assim, só um pouquinho para um pequeno intervalinho e voltamos a seguir. Olá, estamos de volta no nossa Assembleia Convida com a doutora Bronislawa, que já nos permitiu ser a nossa amiga Broni. E aí, ela agora vai conversar conosco a respeito da responsabilidade social que cada um de nós tem para com a exterminação do mosquito e a não proliferação da dengue. Doutora, vamos a uma bela pergunta. Quais são hoje a relação que existe entre bairros que acumulam lixo e casos de dengue? Pode falar. A relação, na verdade, na classificação a gente chama de produtos inservíveis, lixo, né? Lixo. Então, você tem pote, garrafa, lata, enfim, tudo acumulando. Choveu, garou, não tem chovido muito, mas garou. O pouquinho de água que junta lá pode fazer o ovo, se tiver o ovo do mosquito, virar larva. Em uma semana já temos mosquito na região. Então, é um problema das grandes cidades, esse acúmulo de inservíveis ou em espaço público, ou então as pessoas usam a coleta para ganhar a vida, na verdade. Sim. Então, elas vão juntando, por exemplo, garrafa, catador de garrafa, tal, junta várias até atingir uma medida para conseguir vender, né? Perfeito. O nosso amigo coletor de garrafas, que é um cara importantíssimo na rede da reciclagem,
tá? De materiais para o meio ambiente, que é algo importante. Qual é o conselho que a senhora dá para ele? Pode juntar a garrafa, mas junta a garrafa como? Emborcada, virada de cabeça para baixo e de preferência em local coberto. Então pronto, esse foi o primeiro. Agora o nosso amigo que coleta a latinha, o que ele faz com a latinha? Existe uma forma tem até um aparelhinho que amassa, amassar e colocar no montinho em local coberto. Sempre tomar muito cuidado com a lona. A lona escura, se cobrir e ficar frouxa, vai formar barriga e dá uma sensação de falsa segurança. Vocês estão vendo que barrigudo é problema em todo canto, inclusive nas barriguinhas d'água. Esse é um problema comum na piscina também. Ué, mas a piscina não tem barriga? A piscina tem. Aonde, doutora? Em desuso, as pessoas cobrem com lona. Verdade, é. E se tiver uma chuva, formou. Olha, a gente já achou larva do mosquito em tampinha de garrafa. Mas mosquitinho sempre É por isso que é uma doença que tem que ficar em cima mesmo. Agora, a senhora falou uma coisa que eu achei muito interessante. A questão do ovo. Aí a feminha foi lá, botou o ovinho não virou larva. Mas quanto tempo dura esse ovinho? 15 dias, 20 dias? Quanto dura? Nossa, é importantíssimo. Quanto dura isso? Falou. Pode durar até 1 ano e meio viável o ovo, até cair a aguinha em cima. Nossa, quer dizer que não é a questão de simplesmente pôr os ovos. Posto o ovo, ele ainda fica só esperando uma aguinha. Sim. Para poder dar avanço do mosquito louco. Começa tudo de novo. Ah, meu Deus do céu. Por isso que é importante, nos recipientes que acumulam água, primeiro que você não deve ter. Agora, não basta jogar fora. Você tem que passar, eu brinco, o braço, né? A mão com a bucha para remover os ovos. Tá certo. Aí nós temos umas amigas nossas, das quais nós duas fazemos parte do grupo, que adoram uma violeta. O que faz com a violeta? Tem que tomar, olha, veja, prato de vaso de planta em área externa não é para existir. Então, põe o vasinho direto e é isso. Isso não pode ter prato. Não pode. Não pode acumular água. Não. Aquele negócio que vai esperar a água ficar bebendo pela raiz, não pode. Não. Então vai lá, molha a sua plantinha, deixa escorrer. Na quantidade necessária, deixa escorrer, tem aqueles pratinhos com furo mesmo, mas mesmo esses têm o risco. Dentro de casa, que você tem um móvel que você não quer manchar alguma coisa, uma coisa que a gente recomenda é areia grossa. Então, você pode colocar o prato, põe areia grossa até a boca do prato e troca semanalmente. Doutora, agora sim, o que a população pode e deve fazer para combater a dengue? Por quê? Eu vou lá na minha casa, faço tudo direitinho, lavo, limpo, faço não sei o quê. O bendito da sua mosquita voa 500 metros. As 5 casas depois da minha, o meu vizinho não cuida. E aí eu me complico toda. E agora? Então, é importante realmente a participação da população. Nesse momento, são esses 3 meses muito importantes. A participação da população na eliminação. Se eu sei como eliminar, se eu recebi o agente, eu vou ensinar minha vizinha, eu vou na casa junto com as vizinhas, na casa de alguém que tem a caixa d'água destampada, sempre orientando. Não colaborou? Aí existe a central 156, que você pode denunciar a presença de criadouro do foco de mosquito da dengue, passar o endereço. Isso é distribuído, nós temos 25 regionais no município de São Paulo, e as regionais irão verificar a situação, se necessário aplicar multa. Tá bom, mas aí eu fui lá, liguei para o 156, veio, conversou com a minha vizinha, ela foi lá, limpou a plantinha, ok. E aquele terreno baldio que fica lá, cheio de lixo, cheio de água, nós ligamos para áreas da prefeitura, para outras áreas, enfim, e ninguém toma uma providência. O
que a gente tem que fazer? Então, terreno é um grande problema na dengue. Como a gente trabalha, normalmente tem aquele terreno, ele está murado, ou seja, ele tem dono, proprietário. Às vezes ele não está murado não, a senhora pode passar por aí, que às vezes, além dele não estar murado, ele está ematecido, parece uma floresta, e ainda tem aquele vizinho famoso que quebra as coisas, para não pagar a caçamba, ainda joga o lixo bem ali naquela calçada. Então, se ele não tem muro, a gente pode atuar junto com a subprefeitura, no sentido de retirar, tá? Agora, sempre orientar para a população não criar esses pontos viciados de depósito de material, porque é ruim, né? E a segunda coisa, se o terreno é murado, e às vezes através do muro, você vê que tem vários copos descartáveis, recipiente e tal, mato, a gente busca o nome do proprietário pelo sistema quadra-lote da subprefeitura. Então, aonde que fica? Eu vou entrar na subprefeitura, por exemplo, eu moro na subprefeitura da cidade de Ademar. Aí eu vou entrar lá, Prefeitura Municipal do Estado, no site, vou entrar na subprefeitura da cidade de Ademar, e aí tem o quê? Tem uma área lá onde eu consulto a quadra e o lote do indivíduo, ou eu posso pôr o endereço e o número da casa? São só os profissionais da saúde que notificam a subprefeitura. Ah, tá bom. E a subprefeitura passa o nome do proprietário e o contato para os profissionais da saúde. Então, ainda de regra, então, de regra é ligar 156 Isso. E denunciar que naquele local tem um terreno murado com focos de água parada. Exatamente. Que a gente não pode dizer que tem ou não a dengue, mas que tem foco de água parada. Exatamente. Você tem que entrar para vistorar. E aí você tenta localizar o proprietário, a subprefeitura pode multá-lo, autuá-lo, ou pode limpar até o terreno e cobrar dele. Ah, senhores subprefeitos, vai um SOS da TV Assembleia. Estamos aqui contando com a colaboração de todos, porque nós sabemos que na periferia existem muitos terrenos mal cuidados, maltratados e que muitas vezes funcionam como foco de lixo e nós, seres humanos normais, cidadãos normais, não conseguimos que isso aconteça. Então, senhores subprefeitos, nós estamos contando com todos. A Secretaria da Saúde do município está fazendo a parte. Agora, as subprefeituras, junto com as secretarias de obras e infraestrutura, tem que dar uma mãozinha. A situação está feia e nós estamos ainda com 45 dias ou mais pela frente e ainda a gente tem uma situação muito complicada. Nós vamos sediar um evento internacional. Olha só, um Brasil lindo como o nosso, uma cidade lindíssima como São Paulo, com mosquito de dengue. Não vamos deixar o Brasil pagar esse mico, não vamos deixar São Paulo pagar esse mico. Não é mesmo, senhores subprefeitos? População, a Copa está posta. Independente da sua opinião, ajuda, faz com que nós possamos colocar um Brasil lindo, um Brasil digno, um Brasil que tem, assim, orgulho do povo que tem. Se nós temos problemas com os nossos governantes, vamos deixar esse problema para resolver aqui, dentro da nossa casa. Mas lá para fora, nós temos um Brasil que a gente tem orgulho de bater no peito, que tem uma flora, que tem uma fauna. E outra coisa, nós não podemos deixar de ter orgulho de ser brasileiro, de ter orgulho de ser paulistano. E nós não vamos passar vergonha. E nós vamos matar a dengue. E aí, doutora, ajuda a matar a dengue? Ajuda a matar o mosquito como? Veja, eliminar qualquer recipiente que acumule água parada. Então, você faz uma vez por semana. A gente não tem hábito de varrer a casa todo dia, tal. Tem que virar um hábito, uma vez por semana, pelo menos, você verificar se a caixa d'água externa está bem vedada, bem tampada, a calha, qualquer lugar que passe água corrente, tem que ver se não está entupido, empoçando, juntando a água da chuva. Evitar jogar qualquer tipo de recipiente que possa acumular também brinquedo, tampinha de garrafa,
copo descartável, qualquer coisa. Deixa a bacia, às vezes as pessoas deixam bacia do lado do varal para facilitar. E aquela bacia enche. Os pneus, hein, doutora? Como é que está essa história? Os pneus, não pode deixar pneu em área descoberta. Então, pneu tem que ser guardado em área coberta. E seco. E seco. Tá certo. Não pode, porque escurinho e uma coleção de água é tudo que o mosquito gosta e que quer e vai invadir nossas casas e vai prejudicar nossa família. Bem, então já falamos da população, já falamos do poder público. Agora, vamos falar, assim, algumas dicas para a população em geral, mas essa população em geral para alguns grupos mais específicos. Por exemplo, como a escola pode ajudar na orientação e fazer com que a criança seja um agente que vá para o celular e faça assim, mamãe, papai, olha isso, olha aquilo. O que o professor pode fazer nesse sentido? Então, as escolas são o nosso principal imóvel especial que a gente prioriza pela concentração, número de pessoas, e a gente trabalha tanto com os professores como com os alunos. Em várias regionais a gente tem teatrinho da dengue, que se apresenta, né? Então, por exemplo, nos céus, se apresenta e as crianças adoram, né? Então, passa o que não pode ter, o que pode ter, eles veem que a pessoa ficou doente, ficou mal, e eles sabem o que pode causar isso. E eles viram verdadeiros fiscais mirins em casa. Claro. A criança, quando aprende na escola, vai cobrar da mãe. Então, é essa situação que eu entendo necessária, a conscientização coletiva, não a conscientização de partes. Então, todos numa cadeia, desde o mais pequeno ao mais idoso, pode colaborar nesse combate. Né? Mas a colaboração dos idosos é muito importante. Que são pessoas, assim, normalmente, assim, eles têm mais tempo, mais disponibilidade de tempo, se não estão trabalhando, né? E aí eles podem ver situações, e podem se juntar, e podem aconselhar. Olha que interessante. Não é interessante? Então, mas agora a senhora falou uma coisa que despertou uma atenção legal. Criança, adulto e idoso estão dengosos, portadores do vírus. Estão com sinais e sintomas manifestos. Estão doentes. Foram para o hospital, já fizeram a sua parte. Como se deve cuidar de cada grupo? E eu gostaria que a senhora falasse de cada grupo mesmo. Da criança, do adulto e do idoso. Como nós devemos tratar essa pessoa doente em casa? Quais são as suas recomendações? Hidratação, muito líquido, repouso e observação dos sinais e sintomas de alerta, né? Que é a dor abdominal, sangramentos. Imediatamente, quando você nota esses sinais de alerta, o que acontece? Você tem que procurar o pronto-socorro, que aí a evolução pode ser desfavorável e pode levar à morte. Uma pessoa que está com choque, pressão totalmente caída, se ela for para um hospital, um pronto-socorro, um hospital, com uma boa hidratação, em 24 horas, você reverte o quadro da pessoa. Que bom. Então, é líquido. Então, agora vamos lá em alguns tabus da dengue. A pessoa está dengosa, ela pode tomar uma Coca-Cola? Sim. Pode? Pode. Ela pode comer uma carninha de porco? Pode. Veja, tem quadros de dengue que tem aumento do volume do fígado. Tá. E aí surgem algumas intolerâncias a alguns alimentos. E isso eu acho que o que a pessoa consegue comer e não lhe causa vômito, não lhe causa problema, pode comer. E o gelado? Pode? Pode. Gelado também pode? Pode. E o que não pode? O que não pode é deixar de tomar líquido. E uma bela fórmula para você saber se está tomando líquido em copo, quantidade adequada,
é assim, é observar a urina. Quando eu vou urinar, se eu estou desidratada, mesmo com febre, a urina fica escura. E pouquinha? Então, Ela é pouquinha? Pouquinha e escura. Ah, e tem aquele cheirinho esquisito, tá? Sim. Se você tomar bastante líquido, a urina fica clara e fluente. Então, como é que eu sei que eu estou hidratado? Se eu tenho urina clara e fluente. Tá. Estar hidratado numa situação de dengue. Qual é o volume de líquido médio que um indivíduo tem que absorver por dia? Um adulto. Depende do grau de hemoconcentração. Isso aí... Doutora, vamos explicar. Hemoconcentração. Desculpa. Hemoconcentração, que de repente não é bicho. A hemoconcentração significa o seguinte, que você perdeu tanta água que o seu sangue, os componentes do seu sangue estão tão juntinho que eles estão quase com dificuldade para passar um pelo outro. Isso é hemoconcentração. Quando você bebe bastante água, essas partes, esses componentes do sangue, eles têm um marzinho, assim, uma coisinha gostosa para poder nadar e ficar melhor. Exatamente. E com isso eles passam mais rápido, tanto no fígado quanto no rim. E provavelmente sai muito mais rápido, tá correto? Isso, tá correto. Então é sempre hidratação, tomar líquido, tomar líquido, tomar líquido. Quantidade, então assim, como depende da quantidade que foi pro terceiro espaço de volume que eu perdi, é observar, minha urina está fluente, está bem? Não estou com dor abdominal, não tenho sangramentos grandes, tudo bem, eu só volto para colher a sorologia. Doutora, sinais de desidratação na criança até 1 ano de idade, quais são? A criança fica, a criança reage como um todo, isso adulto também, ou idoso também. Então, a criança fica extremamente agitada, irritada, chorando muito e desconfortável. Isso aí já chama atenção, mais a febre e mais a presença de mancha. E se ela for muito novinha, é legal olhar a maneirinha, né? Ah, se a maneirinha estiver afundada, não é legal? É um bom sinal. Sabe, pai e mãe, forma um buraquinho aqui, assim, ó. A moleirinha dele fica assim bem, porque ele já perdeu tanta água, que até o caroto aqui começa a afundar. Então, olha, isso é um sinal importante para bebê, tá? E agora, vamos lá, doutora, sinais de pele na desidratação. A pele fica como? A pele fica, você puxa, ela é flácida, ela não volta rapidamente para o espaço na hora que você... Forma uma prega, né? Formou aquela prega puxando. Então, o que acontece? Eu puxei, aqui, ó, aqui tá a prega. Isso. Essa prega? Okay. A velocidade que volta. Então vamos lá, vamos ver se eu estou hidratada? Vamos. Olha que beleza. Agora vamos lá. Olha a prega. Ok? Estou hidratada? Não. Estou hidratada? Não. Estou hidratada? Não. Estou hidratada? Agora tem que voltar rapidamente. Não forma aquela sequinha e lisinha. Exatamente. Certo. Bem, doutora. Também a boca é importante, né? Os olhos. Uma pessoa que está desidratada fica com olhos fundos, afundados aqui. Na hora que se apertar aqui o olho, tá mole. Fica mole, não tem esse turgor, tá? Turgor é essa coisa durinha, assim, essa coisa olhuda que nem eu tenho aqui, ó, bem bonitinha, ó. Bem, doutora, nós tivemos um programa, assim, fantástico. Então, eu agora gostaria que a senhora deixasse para nós, assim, as suas últimas considerações e a senhora, enquanto uma representante de um órgão importante, de uma coordenação da vigilância em saúde, quais as recomendações que a senhora entende que a Secretaria Municipal de Saúde quer que a população tenha e mostrar para as pessoas quais são as ações que estão sendo colocadas. Por gentileza, a senhora fique à vontade. No município, no programa, a gente tem várias pessoas trabalhando, são os agentes de zoonose, agente comunitário, e a gente espera que vocês venham se unir a gente e trabalhar, fazendo o quê? Eliminando os recipientes que são, que acumulam água e que acabam levando à infestação do município. Em época de transmissão, fevereiro, março, abril, maio,
principalmente, tem que estar atento à febre, acompanhada daqueles sinais e sintomas que eu coloquei, e não se automedicar, procurar o serviço de saúde. Manter sempre os vizinhos atentos, denunciar os focos da dengue para 156. Pois é, estamos terminando mais este Assembleia Convida, hoje com a nossa caríssima amiga, de uma simpatia extrema e muito gostoso conversar, que o tempo passou voando. Mas se você tem alguma necessidade ou alguma dúvida, entre no site da TV Alesp e deixe sua pergunta para Sara Munhoz. Tanto eu como a minha querida amiga faremos questão de responder a sua dúvida. E tem mais. Dengue é problema de saúde pública. Portanto, senhores prefeitos, senhores subprefeitos e senhores deputados, esta não é uma causa de um, mas é uma causa de todos. O nosso Assembleia Convida deixa a todos um fraterno abraço, um grande beijo e se precisar, é só ligar. Beijinho, tchau, tchau.